E eu queria convidar você para começar esse ano embarcando um novo projeto, que é a Academia Folha Política. Na Academia Folha Política a gente tem muito mais do que um curso que você faz e termina. A Academia tem o meu curso de Logopolítica, que é um curso contínuo, tem também a Agenda 2030, que é um programa semanal de análise da atualidade, e vários outros materiais, e tudo isso forma um conjunto que é de reflexão, de formação pessoal, de preparação nossa para enfrentar todos os desafios da nossa política, do mundo, do Brasil, daquilo que está destruindo nossa liberdade, nossa esperança e também, portanto, um projeto para reconstruir essa esperança a partir de toda uma análise da cultura ocidental, do nosso manancial de cultura que a gente não pode perder e que é o nosso grande arsenal para enfrentar tudo isso, desde Aristóteles, Platão, passando pelas epístolas de São Paulo, Santo Agostinho, até chegar aos nossos autores contemporâneos, analisando também o outro lado, os autores que estão aí programando o fim da dignidade humana e contra os quais a gente precisa combater. Então, esse é o projeto da Academia Folha Política. Se você quiser conhecer e entrar nessa aventura intelectual e pessoal, junto conosco, os links estão aqui na descrição do canal e vamos em frente juntos. Espero contar com você lá. Um abraço. Vamos dar aqui uma definição dele do totalitarismo. Ele diz assim: o totalitarismo moderno pode ser definido como a instauração, através do estado de exceção, de uma guerra civil legal, que permite a eliminação física, não só dos adversários políticos, mas também de categorias inteiras de cidadãos, que, por qualquer razão, se tornem não integráveis no sistema político. Ele tem em mente, provavelmente, aqui os totalitarismos comunista e nazifascista do século XX. Quando ele fala de eliminação física, que foi justamente praticada por esses totalitarismos, né? Mas você vê que existe uma característica jurídica desses totalitarismos, que é a instauração de um estado de exceção que produz uma guerra civil legal entre aqueles que detêm o poder desse estado de exceção, né, e os seus adversários políticos, que, em virtude dessa assim proclamada exceção, podem ser, então, eliminados fisicamente, não só como indivíduos, mas categorias inteiras podem ser eliminadas. Aqui a gente, infelizmente, se lembra de declarações recentes aí de altas autoridades brasileiras dizendo: olha, os bolsonaristas, né, o bolsonarismo tem que ser exterminado. Acho que foi utilizada essa palavra extermínio, né? Ainda não está no plano da eliminação física, mas certamente está no plano da eliminação moral, né, que é e civil, né, dos adversários políticos, tanto individuais quanto dessa categoria mais ampla que eles consideram seus inimigos. Mais uma vez aqui, a Gama poderia, claro, estar falando do Brasil, né? Então, o totalitarismo é instauração, através de um estado de exceção, né, de uma guerra civil legal. Isso é o que está acontecendo no Brasil, é uma guerra civil legal. Na verdade, onde só um do lado está lutando, né? O outro lado não tem instrumento nenhum e não está conseguindo se articular para uma luta minimamente, com mínimas chances de resistir. Pessoas ou grupos que não sejam integráveis no sistema político, são esses adversários que podem e devem ser eliminados num estado de exceção. Então, você vê nos discursos, na prática hoje do corruptariado brasileiro, do poder brasileiro, essa ideia de que as pessoas aí da extrema-direita, como eles chamam, né, ou outros nomes, não são passíveis de integrar o sistema político, né, não merecem o direito de expor e debater as suas ideias, não merecem o direito de ter suas contas no banco, né, de ganhar dinheiro expondo as suas ideias, por exemplo. Essa ideia da não integração e, portanto, da transformação dessas pessoas em homines sacri,
né, em pessoas que são caracterizáveis por aquele conceito do homo sacer, né, do ser humano que está totalmente vulnerável diante do poder, que não tem mais nenhum direito, né, e que tem apenas a sua vida, que pode ser, essa própria vida pode ser tirada a qualquer momento. Ele, a esse respeito, ele fala da distinção por parte de alguns teóricos do direito, entre o que estudaram ainda no século XIX o tema do estado de sítio, né, como um estado de exceção. Ele fala da distinção entre o que seria o estado de sítio real, né, ou estado de exceção real, e o estado de sítio fictício, ou estado, né, de exceção fictício. Como é que a gente entende isso? O real é aquele, né, o estado de sítio, o estado de exceção real é aquele que é determinado, né, realmente por uma avalanche que, né, destruiu metade do país, né, ou por uma invasão, né, um país que está ali, outro país o invade, por uma explosão nuclear, de repente, um acidente dessa natureza. Isso seria, então, um estado de sítio real. E o estado de sítio fictício, né, é, obviamente, a invenção de uma emergência que leve à possibilidade de instauração de um estado de exceção. E o exemplo que ele dá, ao qual ele recorre, é justamente da Alemanha nazista, né, onde os juristas nazistas, segundo Agamben, falavam de em alemão, gewollte Ausnahmezustand. Né? Gewollte Ausnahmezustand. Então, Ausnahmezustand é um estado de exceção. Gewollte é desejado, querido. Né? Então, fictício, criado, inventado. Seria um estado de exceção inventado. Não havia, na Alemanha, uma emergência que justificasse o abandono completo de todas as liberdades republicanas, mas, né, alguém inventou e deu no que deu. Então, né, será que algo semelhante está acontecendo no Brasil? Será que existe uma ameaça gigantesca às instituições democráticas, como eles dizem? E é visivelmente né, um estado de exceção fictício que a gente está vivendo, né, diante do qual a gente está colocado. Não há uma revolução, não há uma enchente, nem nada desse tipo. Bom, então, várias coisas interessantes, vou pular algumas aqui, recomendo muito a leitura para quem não leu. Então, outra apreciação de teóricos aí antigos, no começo do século XX, já sobre o estado de exceção. Olha, um uso temporário e controlado dos plenos poderes, aqueles poderes garantidos a alguém, num estado de exceção, é teoricamente compatível com as constituições democráticas, mas um exercício sistemático e regular dessa instituição, da exceção, conduz necessariamente à liquidação da democracia. Isso é a citação dele de um jurista suíço dos anos 30, do século XX. Então, Carmen Lúcia, né? Até o dia 31 de outubro a gente pode acabar com a liberdade de expressão. Né? Na verdade, já estava acabando com a liberdade de expressão desde 2019. Mas, então, já vinha de antes e continuou depois daquele período eleitoral. Então, o uso temporário e controlado, teoricamente, é compatível. Então, tem gente aqui tramando, por exemplo, terrorismo, né? Tem gente do Hezbollah tramando atentados de terrorismo contra a comunidade judaica brasileira, como tem. Então, de repente, se justificaria que no círculo dessas pessoas você, né, fizesse ali uma invasãozinha de privacidade básica, né, desse uma olhada nas contas bancárias, desse uma olhada nas transações, na movimentação das pessoas, quebrasse sigilo telefônico, sigilo telemático e tal. Né? Quem sabe? Mas quando se torna um exercício sistemático e regular dessa instituição da exceção, ou dos plenos poderes, isso conduz necessariamente à liquidação da democracia. Então,
A exceção que vira regra, ela acaba com a democracia. Não há como não ver que a exceção na liberdade de expressão, no uso da liberdade de expressão, virou a regra no Brasil. Já temos 5 anos sem liberdade de expressão, de uma maneira ou de outra, no Brasil. E isso apenas se acirra, não é que está melhorando aos poucos, não, está se acirrando a cada dia, agora com a criação de entidades aí no Executivo, no Judiciário, também, de monitoramento das pessoas. Você ter autoridades eleitorais que justamente existem, né, para gerir eleições, né, mas que se tornam autoridades para gerir a sociedade, né? Porque tudo que acontece na sociedade pode afetar as eleições. Então, esse é o raciocínio. Esse é o raciocínio que eles usam para, então, vamos controlar tudo que todo mundo fala. Se alguém tiver alguma denúncia, né, mande para nós e a gente vai lá na casa da pessoa. Coisas desse tipo. Então, vamos algumas coisas aqui. Acho que já está dando para ter uma ideia, né, de como é o tratamento que ele faz em relação ao estado de exceção. Então, aqui, falando do passado, mas poderia estar falando do presente, está falando dos anos 30, 40, mas ele diz o seguinte: sob a pressão do paradigma do estado de exceção, é a totalidade da vida político-constitucional das sociedades ocidentais que começa progressivamente a assumir uma nova forma. Isso nos anos 30. Mas essa forma, talvez só hoje, em 2003, esteja alcançando seu pleno desenvolvimento. Na verdade, em 2003 ainda não estava. Hoje, talvez esteja alcançando. Então, os ancestrais desse paradigma do estado de exceção aplicado hoje são os totalitarismos, né, nazi-fascista e comunista dos anos 30. Né? E ele cria um novo paradigma, né, de governo, e embora o projeto nazi-fascista tenha sido derrotado logo nos anos 40 e o comunista nos anos 80, esse paradigma do estado de exceção persiste. Foi, na verdade, retomado, foi tirado do armário, ele estava empoeirado ali, já como peça de museu, achava-se. Nos anos 90, ele foi tirado do armário a partir dos anos 2000, o paradigma do estado de exceção. Agora já não sob pretexto de uma sociedade mais justa, sob pretexto de uma emergência nacional, o que quer que seja, mas sob pretexto de, basicamente agora, clima e saúde. Né? Então, aquilo que era a justificação, digamos, racista ou a justificação fascista, né, nos paradigmas dos anos 30, agora é a justificação climática e a justificação sanitária. Além, talvez, da pior, que é a justificação democrática. Né? Defender, ou seja, acabar com as instituições democráticas em nome da democracia. Essa é a pior, porque uma coisa é você dizer, ó, estamos diante de um grande perigo para a nossa nação. Qual que é esse perigo? É que os financistas aqui estão sugando toda a nossa riqueza, né? Então, só com a perda de liberdade econômica, digamos assim, a gente pode recuperar a nossa nação. É péssimo, mas é uma coisa. Outra, não, a gente está em guerra. Né? Em guerra, fomos invadidos ou queremos invadir, e aí, durante uma guerra, ninguém admite, né, que está fazendo uma guerra ofensiva, mesmo quem ataca sempre diz que está se defendendo, como a Rússia diz que está se defendendo, né, da OTAN ao atacar a Ucrânia. Então, uma guerra, né, estamos nos defendendo, então, não, olha só, pode ter gente aqui dentro do nosso país espionando e tal, tem que acabar com as liberdades. O clima, péssima e mentirosa justificação, mas o clima e tal, vai acabar o planeta, então temos que cortar certas liberdades. A pandemia, vai morrer todo mundo, então tem que cortar. Eu acho que pior é cortar as liberdades em nome da democracia. Então, porque não há nada concreto, não há nada externo. É uma autointrojeção
da democracia. Ela fala: olha, eu estou ameaçada, então eu deixo de existir. Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões: geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano. É a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e por isso a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês. É uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao Logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem, dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas a economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos.
E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui